O Fernando continua fazendo explanação em cima desse tema. Nós temos certeza que ainda temos muito que aprender. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite a todos. Gente, essa questão da porta estreita, a gente tem que lembrar o seguinte, que antes da gente reencarnar, nós somos muito corajosos. Nós somos corajosos, nós pedimos provação, fazemos planos, né? E aí vem aquela história lá do Alberto Nogueira, lá da Estante da Vida, que é um livro lá do Humberto Campos, do Irmão X. Lá o título lá é O Compromisso. Então esse Alberto Nogueira, quando ele, antes de reencarnar, ele fez um planejamento que ele queria passar por tudo quanto é provação, queria uma lepra, queria ficar louco, ir para o hospício, um monte de trem. O sujeito pediu lá e assinou embaixo. Aí os benfeitores deles ficaram assim, né? O sujeito é corajoso. Aí eles mandaram essa petição dele lá para os benfeitores maiores. Aí chegou lá no benfeitor, eles devem ter consultado lá não sei o quê, e eles decidiram o seguinte, que a misericórdia de Deus, ela é preponderante. Que Deus quer o quê? E aí veio uma ordem lá de cima, falar, não, o Alberto Nogueira ele vai reencarnar, mas ele vai ter uma vida comum. A única coisa que nós queremos que ele faça é que ele vai ter a mediunidade. Nessa mediunidade ele vai ter que servir pelo menos 30 anos, 8 horas por semana na mediunidade, servindo as pessoas em nome do Cristo. Olha só, 30 anos, quer dizer, ele não ia ter aquela provação toda que ele pediu, aquela expiação, aquele rolo todo que ele aprontou na hora que ele pediu. Aí o que acontece? O sujeito lá passou lá uns 2 anos, ele já está com 36 anos, que era a idade que ele ia começar, era com os 30 anos, e até os 60 anos, trabalhando a mediunidade, que era o compromisso que ele tinha. Mas aí o que acontece? Já 2 anos lá, o sujeito trabalhando no centro, de repente ele começou a falhar no centro. Aí precisou lá de uma menina que estava com uma obsessão muito severa, muito braba aquela obsessão, e aí eles foram lá no centro procurar algum médico que pudesse ajudar aquela criança. E aí falou, ó, tem o Alberto lá, que ele é médium, tudo, ele vai te ajudar. Aí eles foram lá na casa do tal do Alberto, o Alberto está tomando uma cerveja, que trem, e falou, ó, gente, eu não vou mexer com isso não. Tá, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar das minhas coisas, tal. Olha bem, gente, o sujeito ele não conseguiu servir nem 2 anos. Vocês estão vendo como é que a porta estreita? Quer dizer, quando você está no plano espiritual, você está com a mente ligada aonde? Na porta estreita. Não, eu vou encarnar, reencarnar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a hora que chega no plano terrestre, a pessoa parece que ela começa a entrar por aquela porta larga. O que é a porta larga, gente? É a porta da procrastinação. É você deixar para amanhã o que você podia fazer hoje. Isso aí a maioria das pessoas passam por isso. Tá? É a porta do quê? É a porta da zona de conforto, que a pessoa só fica, não, eu quero ficar na minha zona de conforto, tá bom, não quero aprender nada. Porque, gente, as pessoas, quando estão encarnadas, elas esquecem. Elas perdem a memória daquilo que eles falaram lá. Por isso que quando desencarna, gente, é uma decepção brutal e geral. A pessoa tem uma decepção, nossa, mas eu falei isso, eu assinei esse documento, quer dizer, não fiz nem 1/10 daquilo que eu falei que ia fazer. Então, quer dizer, essa questão da porta larga, gente, é uma coisa que o Cristo, quando ele falou, na época lá, ele sabia que aquilo ia servir para muitos e muitos anos. Vocês vejam assim, a nossa vida, muitas vezes a gente fica com preguiça. Preguiça é a porta larga. Tá? Às vezes a gente está com preguiça, não vou mexer com isso não. Tá? Tem que estudar alguma coisa, não, deixa para depois, eu vou para o Netflix. Vou ficar vendo série lá no Netflix, não vou mexer com isso não. Quer dizer, a gente sempre busca o quê?
a zona de conforto. Essa zona de conforto, gente, é a maior característica do quê? Da porta larga. É isso. A pessoa está lá no orgulho dela, ela tem dificuldade de começar o quê? Exercitar a humildade. Porque, gente, toda virtude tem que ser conquistada com trabalho. Que trabalho? Exercício. Tem que exercitar. Senão não dá. Por exemplo, vamos exercitar a caridade. Eu tenho que ser caridoso. No começo é chato. Você vai lá, tal, parece que está meio forçado. Aquela coisa toda. Você fala, ué, mas que é isso? Você mudou, tal. O pessoal começa a falar. Quer dizer, mas tudo tem que começar o quê? A exercitar. Nós temos que dar o primeiro passo. E não é fácil. Tá? Todas as virtudes. Vocês vejam, por exemplo, Chico Xavier. Vocês acham que Chico Xavier já nasceu daquele jeito? Bom, claro que não. Ele vem de séculos de aprendizado, de esforço contínuo, na humildade, na caridade. Tá certo? A Wanda citou aqui também o São Francisco de Assis. Vocês acham que o São Francisco de Assis já veio pronto? Claro que não. Quer dizer, ele teve que passar por muito esforço para poder dar o exemplo de vida que ele deu, de humildade, aquela humildade exagerada, aquela humildade que comove. Então, quer dizer, tudo depende de esforço. E o que a gente tem que fazer é o quê? Procurar o quê? A cada dia, gente, a cada manhã que a gente acorda, a gente pensar assim, gente, meu Deus, me dê forças para mim não ficar na minha zona de conforto. Me dê força para que eu possa exercitar as virtudes, que eu possa ser menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso. Oh, meu Deus, me dê força para que eu não entre tanto na rede social, no Facebook, lá no Instagram, que eu não fique perdendo tempo com aquela bobajada. Quer dizer, nem nisso nós não damos conta, gente. Então, quer dizer, a gente vem aqui, faz o estudo da porta estreita. Isso aqui, gente, nós falamos sobre isso o mês passado. O mês passado caiu, a Wanda coisou, mas você não veio aquele dia. Então, quer dizer, nós falamos isso, está caindo sempre. E não é à toa. Porque essa tal da porta larga, gente, é uma tentação muito grande. É muito grande. A gente escorrega nessa casca de banana a todo momento da nossa vida. Todos nós aqui, ó. Então nós temos que perseverar. Ó, perseverança já é uma característica do quê? Da porta estreita. Fazer as coisas que a gente tem que fazer é porta estreita. Combater o nosso orgulho é porta estreita. Fazer o bem, ser benevolente, ter paciência, gente. Olha só, isso é porta estreita. A gente não consegue ter paciência nem com os parentes nossos. Ah, mas lá com os amigos eu sou paciente. Mas, gente, com amigo é fácil. Você só vê ele uma vez ou outra. Agora eu quero ver a pessoa ter paciência dentro ali do núcleo familiar. Ter paciência com o marido, com a esposa, ter paciência com os filhos, o filho ter paciência com o pai, com a mãe. Isso é porta estreita. Tá? Isso é porta estreita. Você abrir um livro, olha bem, gente. Você abrir um livro dos médiuns, um livro dos espíritos para estudar, isso é porta estreita. Por quê? Porque é muito mais fácil você ficar na televisão, perdendo tempo, ou então no smartphone ali, ó, no Instagram e no Facebook. Quer dizer, isso é porta larga. É perda de tempo. Tá? Nós perdemos tempo demais, gente. Tá? Então nós temos que lembrar que perda de tempo também é porta larga. Vocês estão vendo tanto de porta larga, a gente entra todo dia, sem saber que está entrando na porta larga. Então vamos procurar o quê? Exercitar, gente. Exercitar. Tem que trabalhar, não é fácil. Para a gente adquirir virtudes, nós temos que trabalhar diuturnamente. Temos que arregaçar a manga, não é fácil. Nós temos que sair da zona de conforto, nós temos que sair da procrastinação. Ah, eu tenho que fazer uma coisa hoje, vai lá e faz. Não deixa para amanhã, porque amanhã você pode desencarnar, gente. E aí?
Eu já vi casos de sujeito que fala, não, eu vou fazer um seguro de vida, porque eu estou aqui com problema cardíaco, eu posso desencarnar a qualquer hora. E o sujeito foi procrastinando, deixando para amanhã, para fazer o seguro de vida. O que aconteceu? Ele desencarnou, deixou a família em condições muito difíceis. Depois ele veio aqui no trabalho nosso de desobsessão, todo cheio de arrependimento. Gente, minha família está passando apertado por minha culpa. Então, quer dizer, olha só a preocupação do sujeito depois que desencarnou. Quer dizer, de tanto ele procrastinar, ele acabou desencarnando e deixou a família em situação difícil. Então, gente, vamos lembrar disso. A porta estreita, tá? Ela está diante de nós. Todo dia nós temos oportunidade para entrar na porta estreita. Mas sempre a gente resvala para a porta larga. Pelas mínimas coisas, gente. Tá? Então vamos tomar cuidado, ficar bem atento para a porta larga e para a porta estreita. Tá bom? Então o que eu queria falar é só isso. Desejo a todos uma boa semana.